Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Diz o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só isso. Aleluia. Eu estava a pensar acerca desse texto, acerca dessa literatura e acerca do nosso posicionamento como cristãos. Hoje as pessoas verbalizam em alto e bom som. Eles se intitulam, e eu não estou aqui para julgar esse mérito. Deus não me deu procuração para que eu me sentasse no trono e julgasse pessoas, mas o nosso evangelho é um evangelho híbrido, é um evangelho misturado, é um evangelho sincrético, é um sério evangelho, é um outro evangelho. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que pairam uma grande dúvida. Existem alguns porquês em relação à igreja, à eclésia, à comunidade dos que foram chamados para fora, se realmente nós estamos crescendo ou se nós estamos inchando. Eu me preocupo porque algumas coisas se perderam, alguns valores foram deturpados, algumas coisas já não subsistem com a mesma força, com os mesmos sentimentos e com as mesmas determinações. Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, o maior, um homem de grande envergadura espiritual, um servo que sabia servir. O servo que não sabe servir, ele não serve, mas Paulo sabia servir. Um homem despreendido, um homem compromissado com os valores éticos, morais, um homem que preocupou-se em propagar toda a verdade, mesmo que isso lhe trouxesse
algumas avarias, alguns danos, alguns prejuízos, algumas deteriorações. É certo que todos aqueles que querem servir a Jesus piamente padecerão perseguições. Isso é certo. Todos aqueles que se comprometem a viverem o Evangelho, eles sofrem. E os inimigos não estão lá fora, eles estão aqui dentro. São homens transvestidos de ovelhas, são pseudos irmãos, falsos irmãos, lobos de paletós. E esses tais querem nos desestabilizar emocionalmente. Paulo esteve preso algumas vezes, precisamente em Filipos, Cesareia. Paulo esteve preso em Jerusalém, e Paulo esteve preso em Roma 2 vezes. Na segunda carta pastoral, quando ele disse que está sendo oferecido por libação, ele disse na primeira defesa ninguém lhe assistiu. Tempos depois ele saiu, fez algumas outras viagens. Alexandre o Latoeiro de Latônia o denunciou, e ele voltou para a prisão e lá foi martirizado. Pois bem. Mas o que me chama a atenção, amados, é que ele disse que estava preso, mas o Evangelho não. E Paulo era um homem que lembrava-se das pessoas, porque o maior patrimônio de um templo não é os benefícios que o templo nos proporcionam. A Europa, que foi o berço do cristianismo, hoje é um país, hoje é um continente tido por pós-cristãos. 4% de evangélicos, 4%. Paulo menciona aqui, no versículo 13, capítulo 1, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana foi estabelecida por Augusto, e na época de Augusto era 10.000 homens. O Vitélio ampliou para 16.000 homens, e depois de 16 anos de trabalhos, eles recebiam cidadania romana. Paulo estava algemado a um soldado. Com licença, pastor. Algemado, ficava 6 horas com este. Obrigado. Ficava 6 horas com este, 6 horas com este, 6 horas com este. E nesse período ele falava que Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, e que em breve viria arrebatar a igreja. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Estava preso, mas Paulo apregoava o Evangelho. Paulo não era um vagabundo, preguiçoso, dorminhoco. Paulo era um homem que vivia. John Stott dizia que Paulo era um homem tocado de Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Oh, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Tinha prazer
falar de Jesus Cristo. Aleluias. Estando preso, era um homem entusiasmado. Essa palavra surgiu na Grécia, significa inspirado ou possuído por uma divindade, no caso Jesus Cristo. Aleluias. Paulo tinha perspectiva. É um termo grego que significa ver através de. Não, aleluias, parava mesmo estando algemado. Não sentia-se acorrentado, glória a Deus, estando encarcerado. Bendito seja o nome santo do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. É por isso que eu digo que o Evangelho está aquém. Nós podíamos estar um pouco mais além, mas nós estamos aqui, porque nós estamos brigando para saber quem é o melhor entre nós. Aleluias. Aleluias. Nós estamos com síndrome de Síntique, de Evódia. Eram duas mulheres que pertenciam à igreja de Filipos, cujos nomes estavam rolados nos livros da vida. Mas segundo Paulo Lockman, dizia que quando trabalha na casa de Síntique, Evódia não ia. Quando é na casa de Evódia, Síntique não ia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluias. Glória a Deus. Quando a igreja se une, aleluia, não há brecha para o diabo, e o Espírito Santo faz a festa em nosso meio. Quando a igreja torna-se coesa, é uma igreja vitoriosa, e cadeias demoníacas não nos detêm. Quando a igreja está unida, a cura, a renovo, a batismo, a alegria, a transformações. Quando a igreja está unida, ela, aleluia, bendito seja Deus, ela transmite o bom perfume de Jesus Cristo. Embora tenha muita gente, aleluia, transmitindo enxofre por aí afora, mas nós, servos de Deus, aleluias, estamos transmitindo o bom perfume de Jesus Cristo, a fragrância do céu. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glórias ao Senhor. Parece que eu vejo Paulo dizendo: olha, eu estou preso, o Evangelho não está preso, e nas minhas cadeias não foram subterfúgios para a preguiça, para o desânimo, não foi subterfúgio, aleluia, para a depressão. Do latim de estar sob pressão. Não, eu estou preso, mas na oportunidade, aleluia, eu estou algemado a um guarda pretoriano. Eu falo de Jesus Cristo, eu transmito Jesus Cristo, eu anuncio Jesus Cristo, eu apregoo Jesus Cristo, eu falo do céu, eu falo de inferno, eu falo de vida eterna, eu falo de arrebatamento, eu falo de mudanças, eu falo de transformações. Se você crê nisso, levante a mão, abre a boca e adora a Deus. Aleluia, Deus. É desse jeito. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu sinto vergonha, ou vergonhoso, quando eu leio esses textos. No capítulo 4, 22, Paulo dizendo o seguinte: todos os santos o saúdam, especialmente os da casa de César. Eram os altos oficiais de César, eram homens conceituados da casa de César. César aqui não é nome, é título. Aleluia, glória a Deus. E Paulo também pregou lá na alta corte, glórias a Deus, bendito seja Deus. Havia servos do Senhor que foram conquistados para Cristo através de Paulo. Bendito seja o nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois bem, senhores e senhoras, nessa literatura e nessa leitura que fiz menção, Paulo dizendo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma, e nós vamos falar, eu vou falar, você vai ouvir acerca disso hoje. Paulo diz que Jesus subsistia em forma de Deus. Há duas palavras gregas para forma. A primeira é morphe, e a segunda é schema. Não é Shema, Shema. S-C-H-E-M-A, Shema. Mas as definições são diferentes. Percebam. Morphe é a forma essencial de algo que jamais se altera.
Morfe é forma essencial e que jamais se altera. É diferente de Shema. Shema é forma externa que muda de tempo em tempo e de circunstância em circunstância. O que é isso, pastor? A palavra que Paulo usa com referência a Jesus é morfe. Paulo está dizendo o seguinte aqui: é uma forma essencial de algo que jamais se altera, subsistindo em forma. No Antigo Testamento nós tínhamos chamado teofania, uma aparição de Deus. Ninguém viu Deus, certo, senhores? Deus é Espírito, certo, Jonas? Espírito não tem forma corpórea, certo, senhores? Não há membros superiores e nem membros inferiores, certo, senhores? Aleluias, bendito seja Deus. Não é concreto, é abstrato, certo, igreja? Glória a Deus. Eu não posso tocar, isso aqui é concreto. Eu posso tocar. Pastor Mário, é concreto, eu posso tocar. Deus é Espírito. Jesus Cristo fala, depois que ressurgiu, olha, apalpar-me e vede, porque um Espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus está dizendo isso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas na nova aliança, no novo concerto, Deus encarnou-se. Deus tornou-se carne humana. Aleluias. Deus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher que tinha alguns adjetivos peculiares. Quando o anjo a visitou, o anjo lhe disse: eu te saúdo, ó agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não houve, aleluia, atuação de homens, não houve contato, aleluia. Não há aqui um eufemismo, é um ato de suavizar, de abrandar algumas expressões bíblicas. José não a cobriu, José não a coabitou, não coabitou com ela, não há nada disso. O que houve aqui é uma ação do Espírito Santo. Jesus Cristo foi gerado num ventre. Percebam bem, senhores, Paulo usando a expressão morfe, é aquilo que não muda. Deus foi gerado no ventre de uma mulher. Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu no estábulo, no curral. Jesus foi posto numa manjedoura, que é o coxo, aonde se coloca a ração para animais. As suas primeiras visitas foram os animais. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus agora, Deus agora tinha a chamada divindade. Ele é Deus e ele é homem. Como homem ele teve sede, como homem cansou-se, como homem fadigou-se, como homem comeu. Mas como Deus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Como Deus diz: eu sou o pão da vida. Como Deus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Como Deus, aleluia, não tosqueneja e nem dormita. Como Deus, aleluia, é onisciente, onipresente, onipotente, é